Vanderlei Melchior, que é do Rio Grande do Sul, mora em Novo Hamburgo, mas hoje representa uma equipe do Uruguai, a Vergara. Bom dia, Vanderlei, legal bater esse papo contigo. Primeiro, antes da gente chegar na tua fase atual, eu queria que tu contasse um pouquinho aí da tua história no ciclismo. Você já correu por equipes aqui de Santa Catarina também. Como é que é a tua história no ciclismo, Vanderlei? Opa, boa noite. Minha história no ciclismo faz 19 anos que eu corro de bike profissional e hoje represento uma equipe do Uruguai, equipe de Vergara, que é a primeira cidade depois que passa a fronteira de Rio Branco, e já corri ano passado também para a cidade de Montevidéu, que é o Clube Ciclista Fênix, e fora isso fazem anos que eu corro lá. Mas a minha trajetória, na verdade, iniciou em Santa Catarina, né? Iniciou em Chapecó, em 2002, se não me foge agora da memória. Corri pela cidade de Chapecó com Jair Damasio durante 1 ano e meio. E depois de Chapecó, eu fui para Tubarão, Santa Catarina, em 2003, 2004, por ali. E de Tubarão, corri ali também 1 ano e pouco com os Pinheirua, seu Zé Pinheirua, que são uruguaios também, que se localizaram em Santa Catarina, Tubarão, e tem loja de bike, até hoje eles têm loja de bike lá, então a gente competia junto. E depois fui pro Avaí também, correndo profissional, com a equipe do Avaí de Florianópolis, que seria o mesmo da parte de futebol, porém na parte de ciclismo, assim, onde eu fiquei 2 anos e meio competindo, com ciclistas profissionais também na época, que o diretor da equipe era o Johnny Tinalatos, e tinha outro gaúcho que corria comigo, que era o Rafael Guerra, e assim como outros ciclistas profissionais, Matias Médici e coisa. Então, eu fiquei muitos anos em Santa Catarina ali competindo, o catarinense também. E que nem eu sempre falo, anos atrás tinha muito mais competição em Santa Catarina, São Paulo, próprio Rio Grande do Sul, voltas grandes. E hoje não tem mais. Então, isso é um dos motivos de outros ciclistas também estarem saindo do país para competir, devido a não ter mais competições no Brasil assim de alto nível, né, como voltas que tinham na época, né? Curiosamente, a gente, depois da Olimpíada, já no ano da Olimpíada, foi muito ruim, né, Vanderlei? O próprio Tour do Rio, que era tradicional, não teve a prova no ano da Olimpíada, que se esperava que ia explodir um pouco mais o esporte no país, e desde então já a gente está indo para o 4º ano realmente sem grandes competições nacionais, e essa dificuldade para o atleta de ter esse calendário, um calendário competitivo, um calendário de alto nível, né? Sim, é difícil. Eu corri um Tour do Rio e fiquei sexto colocado e terceiro melhor brasileiro, à frente de colombianos e portugueses, que foi na cidade de Campos de Goytacazes e Campos do Jordão ali, localizado ali. E então nesse ano eu fiquei, acho que foi 2006, 2007, se não me foge, corri pela equipe Sales de Belo Horizonte. Só que fora isso eu corri 5 Tours do Rio. E volta de São Paulo também tinha bastante. Tour de Santa Catarina, corri 8, em qual fui líder sprinter, um ano foi líder de meta-volante, que chamam, né? Que é umas chegadas intermediárias que tem durante as etapas. E terminei bem na geral também, 8º. E outros anos como o gregário, a gente chama, né? Que é o peão para as equipes. Então, hoje não tem mais, que nem Volta do Paraná, Volta de Londrina, e que nem eu falei, Volta de São Paulo, Tour do Rio, Volta de Santa Catarina, terminou a própria Volta do Rio Grande do Sul, que antes tinha aqui onde a gente se localiza, né? Hoje não tem mais nada disso. Então, caiu bastante, assim, o nível de competições duríssimas e internacionais no Brasil, né? Entendeu? E aí, como é que surgiu a oportunidade de você competir por equipes do Uruguai? Eu sei que a competir na volta, você já tinha competido lá representando equipes brasileiras no Uruguai, mas nos últimos 2 anos tem feito o calendário do Uruguai. Como é que surgiu para ti essa oportunidade? Então, você disse aí no ano passado teve por Montevidéu, né, pela Fênix, e esse ano está pela Vergara, né? Sim. Não, na realidade começou pela nossa equipe, que é a equipe apuana aqui do Rio Grande do Sul. Como eu tenho muito conhecimento no Uruguai por ter ido anos antes com o Avaí, o próprio Sales e outras equipes, o que aconteceu? Eu criei um nome lá
e a mim sempre me encantou muito o ciclismo uruguaio, a forma de correr. Eu sempre me encaixei bem na forma deles correrem, né? E sempre me encantou, assim, a forma com que é feito o ciclismo uruguaio sem dinheiro, entendeu? Os caras fazem milagres e fazem um ciclismo profissional mesmo, e muito espelhado na Europa, muito espelhado. Quem já viveu lá, já esteve lá, sabe o que eu dizer. O próprio público também mentaliza muito isso, e isso sempre me gostou. Então eu fui batalhando com a nossa equipe apuana depois, em 2016, por ali, quando eu fiquei quinto lugar geral na Ruta de América pela Apuana. Depois já recebi proposta do Fênix para correr profissional por lá. E depois do Fênix eu fui para Vergara. Poderia estar no Fênix até hoje, só que daí devido às propostas e que teve durante a início da temporada, eu acabei fechando com Vergara. Só que sempre gostei muito de ciclismo uruguaio e sempre lutei por correr por lá também. E hoje a gente segue correndo com a equipe apuana, só que eu corro profissional pela equipe de Vergara, assim. Na época iniciou na realidade pela Apuana Bike, né, que é a nossa, a gente tem um caso oficina de manutenção também, e tem a equipe que é a Apuana Team. Então a gente começou iniciando lá por conta própria mesmo, assim, sem verba, sem nada, lutando, correndo atrás. E desse e-mail surgiu essa oportunidade de correr profissional novamente, e aí onde estou em Vergara hoje. Pela Apuana, você chega a competir aí no Campeonato Gaúcho, nas competições aí do Rio Grande do Sul? Sim, quando há oportunidade, sim. Só que na realidade eu represento, sempre competindo aqui, eu represento a cidade de Vergara, porque a gente não pode estar afiliado em duas federações, entendeu? Então, quando não tem competição, por exemplo, hoje, se tiver uma competição no Uruguai esse fim de semana nenhuma aqui, eu sou obrigado a correr no Uruguai. Só se a minha equipe não competir lá, entendeu? Se a minha equipe não competir, eu posso competir aqui com autorização da Federação Uruguai, porque não tem como alegar o porquê eu correr aqui, sendo que tem competição no Uruguai, sabe? Então a ideia sempre é competir lá, porque lá na realidade tem corridas todos os finais de semana. Tanto que a temporada é mais curta que a do Rio Grande do Sul, porém tem muito mais competições, né? Tipo, agora a gente corre Rutas de América, depois tem duas corridas entre essas rutas e a Volta do Uruguai, e eu vou para a Volta do Uruguai, que são 12 dias daí, né? Depois da Rutas de América. E a Volta do Uruguai daí termina a temporada. Daí o Uruguai começa a trabalhar, eles sempre falam, né? Terminou a volta do Uruguai, o Uruguai começa a trabalhar, porque em prol disso é só ciclismo. Durante 8 meses é somente a luta por manter o ciclismo no Uruguai. Então por isso que hoje no Uruguai, um exemplo, larga 200 e poucos ciclistas elite e sub-23. Hoje, se juntar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não dá 100 a quantidade de ciclistas elite. E hoje no Uruguai, desses 200, vamos pôr que 80% vivem do ciclismo, correm profissionalmente, entendeu? Há Sim, muita competição. e essa temporada de 8 meses já começou em 2019. A gente está indo se caminhando aí para a fase final, como você disse, e vai terminar com a volta que é ali na semana da Páscoa, né? Aqui no Isso, Brasil, a é. Páscoa e a semana inteira lá as etapas do Uruguai. Você vai disputar tanto a volta como também a Rutas, está confirmado? Porque a volta é uma prova UCI, né? A Ruta ainda não é. Esse ano não é UCI, Sim. né? O foco principal meu na contratação sempre foi rutas e volta do Uruguai. Então eu vou correr rutas primeiro agora, que é sem ser esse final de semana, no outro começa. Terminou a Ruta de América, que são 9 dias. Se eu não me engano, dá 25 dias a 30 dias de intervalo. Só que nesse meio tempo tem duas competições. Aí inicia a volta ciclística do Uruguai, que essa é mais dura, assim, porque vem colombianos, portugueses, vem ciclistas de alto nível, assim, que corre o World Tour, né, que são provas de nível mais alto na Europa. Então vem competir a volta ciclística Uruguai nessa época. E são etapas longas, né, etapas de 200, 180, nenhuma etapa abaixo de 140 quilômetros, entendeu? São 1.600 e poucos quilômetros em 12 dias. Então, é uma volta ciclística bem dura, assim. Então, esse seria o foco principal hoje da equipe, né?
E Vanderlei, por que que tu acha que o Uruguai consegue ter esse calendário, ter esses 200 atletas aí na elite, mesmo sem dinheiro? Você disse é um ciclismo que não é feito com muito dinheiro, é feito talvez com mais empenho e dedicação, mas o que estaria faltando para a gente conseguir ter algo semelhante aqui no Brasil? Sim. Hoje o Uruguai é movimentado por clubes, entendeu? Hoje, por exemplo, cada instituição, eles chamam de instituição, seria cidades, né? Cada cidade, vamos dizer, aluga um galpão, um negócio, e dentro desse galpão eles põem mesa de sinuca, põem bar, põem bocha, põem box, põem de tudo em pró do ciclismo. Então seria o Clube Ciclista Fênix, Clube Ciclista Vergara, Clube Ciclista Maldonado, é tudo criado em prol do ciclismo. Daí eles arrumam pessoas para associar nesse clube. Cada pessoa se associa, paga um valor X por mês para manter os ciclistas e o ciclismo na cidade, entendeu? Então, hoje no Brasil, seria uma ideia muito legal de ter clubes, entendeu? Que nem tem em Florianópolis, por exemplo, e ter sócios. Só que o problema hoje do Brasil é falta de cultura ao ciclismo, pessoas entenderem mais o que seria o ciclismo. E no Uruguai é muito mais cultura isso porque a maioria dos ciclistas são ciclistas que correram, são pessoas velhas que correram antigamente e hoje valorizam muito quem está iniciando, sabe? Então eles valorizam muito, eles se doam em prol de ajudar o clube a crescer, de tentar achar patrocínios para isso, entendeu? Então nós vamos atrás, tanto que cada clube, por exemplo, o meu clube Vergara tem que organizar uma prova por ano, assim que é feito o calendário. O Fênix faz a Ruta de América, Vergara faz a prova tal, Cidade de Melo faz a Doble Melo, e assim é criada. Daí eles são obrigados a fazer essa competição, só que para fazer essa competição, para arrumar a verba, eles vão atrás de sócios para associar nesse clube, para tirar os gastos de competição, premiação, de tudo. Que se tu for ver, o Brasil é muito mais gigante e conseguiria muito mais verba. Só que como se vai pôr hoje, por exemplo, na cabeça de uma pessoa, o que é o ciclismo aqui no Brasil? E lá no Uruguai não precisa pôr, porque já foram ciclistas, já viveram e já passaram por isso. Resumindo, é outra cultura, sabe? A nossa cultura aqui do brasileiro, Catarina, é o trabalho, entendeu? Hoje tu encontra muito, trabalha com o quê? Eu vivo da bike, eu ganho para andar de bike. Mas como assim? Não, eu sou profissional, meu trabalho é andar de bicicleta. As pessoas não entendem, mas quanto que tu ganha? A primeira pergunta é o quanto que tu ganha, entendeu? Não é o que tu faz, é o que tu vive, sabe? Então é diferente. Já no Uruguai não te pergunto isso, te pergunto, por qual clube tu, por Vergara, então tu é idolatrado por isso, sabe? Mas em nenhum momento. E já, tô dizendo por minha família, por tudo, né? Primeiro o questionamento sempre é quanto tu vai ganhar para correr lá. Então é diferente, claro que sem grana ninguém vive, né? Mas essa é a diferença do Uruguai para o Brasil, né? Então falta de divulgação, de correr atrás e de tentar mostrar mais o que seria o ciclismo, para aí depois criar esses clubes, entendeu? Se tu for ver hoje o Avaí tem anos, só que o ciclismo, o futebol do Avaí é muito maior que o ciclismo, porque o futebol é uma cultura brasileira, o ciclismo já não. E você acha que tem espaço para outros atletas do Brasil se encaixarem em equipes do Uruguai? Ou tem que ter também esse estilo de correr do Uruguai? Porque a gente sabe que tem os estilos de corrida, tem provas que o pessoal gosta de atacar mais, outras provas que o pessoal acompanha um pouco mais, espera, deixa a fuga correr e vai pegar no final. E aí você acha que isso conta muito, essa questão de estilo de corrida, Vanderlei? Sim, conta muito. Eu já vi muitos ciclistas passarem pelo ciclismo do Uruguai que retornaram a correr e muitos que nunca mais quiseram correr lá. Hoje, o maior aliado do Uruguai no ciclismo é o vento, né? Então, lá eles chamam de armar um board, que seria serrar no canto. Por exemplo, tu vem numa estrada reta, o vento está bem cruzado, a estrada é aberta para nós. Então, anda na direita, no acostamento, e por incrível que pareça, a hora que aperta mesmo, 50 por hora, 60 por hora, se tu não tá bem encaixado, a gente chama de corta tudo. Corta tudo, vira em 10, 15 pelotão.
E se torna muito perigoso, porque se vai tirando fininho de poste, de carro, de tudo. E tanto que tem o nome de matança, né? Tipo, a prova hoje foi uma matança, porque realmente é uma matança. Ciclistas não, não tem como explicar como que é. Graves acidentes que acontecem devido a esses bodes que armam, entendeu? Então, muitos ciclistas brasileiros que vão lá correr hoje não voltam por medo. Já no Brasil, não. No Brasil, o aliado que a gente tem é a subida. Então, quem sobe melhor e anda melhor na subida, se destaca e vai embora. E aqui no Brasil, você anda muito no meio da rua. No Uruguai já não. No Uruguai é utilizado muito vento para dar as fugas, para chegar escapado, para abrir vantagem, esse tipo de coisa assim, sabe? Mas a... Tá. E essa é a diferença do ciclismo uruguaio para o ciclismo do Brasil. Então, a disputa é muito grande e tu tem que estar muito esperto, porque tem muitas equipes hoje fortes no Uruguai. Então, tu tem que estar muito atento durante a competição, cuidando do que eles estão planejando, assim. Sempre cuidando ao vento, entendeu? Saber por qual cidade que vai passar tal etapa, porque às vezes tu vem com vento a favor, entra numa outro departamento, numa outra cidade, sai fora, o vento é cruzado. Já viram, desparramam, Deus nos acuda e acabou a volta, sabe? Ali é um piscar de olhos e perdeu. Então isso daí eu sempre me encantou, eu sempre gostei desse detalhe do ciclismo uruguai, que é a forma de correr e enxergar a corrida. Então hoje lá não adianta tu ser o mais forte aqui, largar todo mundo na subida, tu vai lá, tu é desse tamanho, entendeu? Tu não é nada, porque tu não sabe te encaixar bem dentro do pelotão, tu não tem uma boa equipe para te levar por fora, te protegendo, entendeu? Não adianta sozinho, não faz andorinha sozinha, não faz verão lá, não tem como. Tu precisa de uma boa equipe para estar bem encaixado. Ou tá muito forte para segurar 30, 40 quilômetros com o vento na cara, com a pressão, sem vácuo, que é muito difícil. Bom, e o teu estilo? Eu vi que tu, no ano passado, por exemplo, na volta, você conseguiu fazer o 14º tempo no contrarrelógio, né? Sim. Na etapa de contrarrelógio. Também a tua especialidade preferida, onde que tu te sai melhor? E como é que está esse treinamento aí para a reta final, para encarar essas duas provas principais aí do calendário, tanto a ruta como a volta ciclística do Uruguai? Sim. Ano passado, por Fênix, eu fiquei quarto na Ruta de América Geral, né, devido ao crono, que eu fiz terceiro na contrarrelógio, e o ano retrasado eu fiquei quinto devido ao crono, que eu fiz quinto pela Apuana, e fora outros anos também, e o meu forte mesmo é a contrarrelógio, e eu gosto muito da contrarrelógio, e a contrarrelógio, assim, tu faz um bom tempo, e depois tu só tem que procurar te manter bem com esse tempo. Por exemplo, faz um terceiro melhor tempo e abre uma vantagem de 20, 30 segundos, é muito difícil de tirarem isso. Porque geralmente quem vai te tirar esse tempo não é sprinter, não é um cara que define chegada. Então, ele não vai tirar esse tempo porque o cara que define chegada, ele não vai bonificar. Por exemplo, se eu fizer um crono bem lá, é só eu chegar junto, porque eu não sprinto. O meu forte é contra-relógio. Então, quanto mais tempo eu abrir na crono, numa chegada não vou me enfiar, porque não é o meu perfil sprintar. Vim com uma chegada ali a 70 por hora ali, batendo no guidão, loucuragem, e acabar tendo um acidente. Então a gente define na crono e depois só mantém chegar junto, porque quem vai definir as etapas é os sprinters, que não fizeram uma contrarrelógio boa. Por exemplo, hoje tu pega um sprinter, eu, Augustinho Moreira, outros ciclistas fortes que correm a contrarrelógio no Uruguai, nós vamos abrir uma vantagem muito grande desses sprinters, que mesmo ele ganhando as etapas, eles não vão nos tirar a vantagem, porque eles vão bonificar na chegada, que é 10 segundos. Então é muito difícil um sprinter hoje ganhar 10 etapas à volta do Uruguai. Ele vai ganhar uma, outra não faz nada, e assim, então é mais fácil tu ter uma boa crono e chegar bem nessa contrarrelógio e abrir uma vantagem grande e depois manter, do que ficar brigando por etapas, querer pontuar por etapas. Porque a briga por etapas é muito grande, porque cada clube quer bonificar numa etapa, quer ganhar a etapa tal, etapa que chega em Montevidéu, para devido aos patrocínios e coisa, do que geral. E hoje não, hoje eu sou um ciclista para disputar a geral de uma ruta ou de uma volta de Uruguai, que claro, é muito mais complicado. Tu ficar durante 10 dias brigando por segundos, e no final ainda manter uma colocação boa. Então hoje eu digo que terminar uma ruta, uma volta do Uruguai entre os 5
é considerado campeão mesmo, porque é muito perto, é muito grande a disputa ali entre do primeiro ao quinto. Bom, Vanderlei, nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer aqui pelo teu tempo para conversar com a gente, com os nossos ouvintes. Agradecer a tua esposa Nadir também, com quem a gente fez todo o contato aqui para a gente tentar conversar. Na semana passada você estava em competição, né? E agora está no meio, está entre competições e aí deu tempo para a gente conversar. Então, quero te agradecer, mandar um abraço para você, para sua família e sucesso aí nessa reta final do calendário da temporada para você e boas provas lá no Uruguai. Tá bom, eu também sou muito grato aí e também quero te pedir desculpas, às vezes tu me chamou no WhatsApp ali e a gente tá viajando, que nem acredito tu me chamou, eu tava no carro, mandei tu falar com a Nadir para ela organizar isso. Então agora como a gente tem a loja também, o tempo é curto, semana que vem a gente viaja para Rutas, então tem um montão de coisa para organizar e final de preparação é pior que início, entendeu? Então tem que cuidar tudo, alimentação, descanso, agora a tua imunidade baixa muito também, devido à quilometragem que tu vai acumulando nas pernas, ao cansaço, então tu tem que cuidar da gripe, tu tem que cuidar estômago, tudo, então tudo que tu te alimenta, então agora é um detalhe fininho do que tu fez durante 4 meses para trás, tu pode perder aqui por uma bobeira, entendeu? Um ar-condicionado muito gelado, pegar frio, essas coisas assim. Então, agora, eu sempre falo que as 2 semanas que antecedem uma volta são as piores, porque tu tem que te cuidar a 100%, entendeu? Desde descanso a tudo, ficar de pé, caminhar muito. Um ciclista, hoje eu sempre digo que ele não é normal porque ele tem que estar se cuidando 100%, sabe? Então, esse é o que acontece. Então, muito obrigado também pelo espaço aí. E a Nadir também tá te mandando, agradecendo por isso também. E valeu mesmo. Um abraço, Vanderlei. Abração. Fica com Deus aí, tá? Legal.